Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos, né? Eu sou membro da Igreja Evangélica Congregacional aqui na cidade de Bananeiras, Paraíba. Eu estou iniciando uma série de estudos aqui no meu canal, né, sobre o Evangelho, né? Quem gostar do tema, né, se sentir atraído, seja muito bem-vindo e iremos estudar por alguns dias alguns tópicos, né, não profundamente, né? Claro que a depender da demanda, a gente depois pode até aprofundar um pouco mais. Eu não sou professor, mas a gente gosta de ler, né? Aprender alguma coisa, né? E gosta de passar o conteúdo para as pessoas. E hoje, em especial, a gente vai iniciar, né, o nosso primeiro estudo. Estudo assim, né? Nossa primeira avaliação com relação ao livro, o Evangelho, na verdade, o Evangelho de Mateus, né? Que é o primeiro evangelho da Bíblia, né? O primeiro dos 4 evangelhos e do Novo Testamento. E o que é interessante é que nós vamos estudar um pouco sobre a questão da origem do Novo Testamento. Vamos estudar também como é que esse livro foi feito, né? Qual foi a perspectiva desse livro, qual é a importância e qual é o valor desse livro do Evangelho de Mateus e dos outros evangelhos para a Bíblia. Qual é o benefício que ela traz à Bíblia, qual é a visão do autor, né? E o que a gente vai iniciar falando, primeiramente, eu vou usar como base para os nossos estudos, dando as referências, né? Lógico, a Bíblia diz tudo bem. Eita, me travei. Pessoal, porque eu errei uma palavra, a gente teve que dar pausa, como deu para perceber. Então, nós iremos iniciar, né, sobre o livro de Mateus, voltando, né? E eu estou utilizando essa Bíblia como referência, né, que é a Bíblia King James. Eu super recomendo para você que está querendo um aprendizado, ou estudar um pouco mais a Bíblia, aprender mais alguns aspectos profundos do Evangelho, da sua formação. Lógico que tem outras opções muito boas também, né? Mas essa Bíblia King James ela é muito boa, é indicada por muitos pastores grandes aqui no nosso país, até fora dele também. É uma tradução muito boa. E também eu estou usando aqui para a gente estudar essa Bíblia aqui chamada NVT, né? Que é a nova versão transformadora. Rapaz, essa Bíblia é muito boa. Principalmente se você não tiver na sua forma habitual de leitura uma compreensão maior de palavras difíceis. Essa Bíblia ela tem uma linguagem muito boa, ela é muito gostosa de ler. Muito mesmo, porque os termos utilizados nessa tradução, nessa nova versão, ela é bem tranquila, é muito prático, né? Eu recomendo. E outra coisa muito interessante nela é que ela tem um QR Codezinho aqui na parte de cima da Bíblia que vai direcionar você para ler no aplicativo alguns estudos, algumas bases, né, para você entender melhor aquele versículo e vai ajudar muito, vai agregar muito, eu acredito, na sua vida de estudante da Bíblia, principalmente se você for um estudante iniciante, que ela é uma Bíblia muito boa de ler. Já se você procura algo um pouco mais trabalhado, né, essa daqui é minha recomendação, é muito boa a Bíblia King James, essa 16:11, ela é muito boa. Tem outras versões, obviamente, menores, né? Mas essa daqui é a de estudo, por isso que ela é dessa grossura. Imagina aqui, ó, o trabalho que dá, é pesada, viu? Mas é muito boa, muito válido, né? E vamos lá para o que interessa, de fato, que é o que a gente quer tratar nessa noite, que é a questão dos evangelhos. Bom, a gente pode se perguntar da seguinte forma, né? Qual é a origem e a confiabilidade que esses escritos do Novo Testamento, escritos há tantos anos atrás, eles podem trazer para nós que estamos aqui no dia de hoje? E a resposta é que, com base na King James, que é o que a gente vai ler, é o estudo de Jeremy Royal Howard, que ele vai falar sobre a origem, a transmissão e canonização dos livros do Novo Testamento. E sobre a confiança ele fala algo muito interessante, logo no começo do texto ele vai falar que a confiança dos livros do Novo Testamento, ela se apoia nas seguintes perguntas sobre a sua origem, que é, será que eles foram escritos por testemunhas oculares
e homens estritamente ligados a elas? Será que os autores foram inspirados por Deus ao escreverem? E o cristianismo histórico, ele tem respondido: sim. Os evangelhos, eles foram escritos por homens que estavam lá presentes, muitas das vezes nos acontecidos, nos fatos ocorridos, e também por pessoas que foram inspirados por Deus para escrevê-los. Apesar de muitas dificuldades, apesar de muitas circunstâncias contrárias, muitas das vezes, a gente observa uma padronização na sua forma de linguagem que faz, né, e fatos passados de geração a geração, fatos de arqueologia que hoje em dia é muito visível na internet. Você encontra várias referências de coisas que encontraram ligadas ao que a Bíblia tem dito, né? Então nós podemos confiar, sim, totalmente na escrita do Novo Testamento, em todos os evangelhos, bem como as outras cartas, né? O que é interessante, que a gente vai começar de fato agora a parte mais falando sobre o livro. O livro de Mateus, ele é muito interessante, porque ele já vai se iniciar falando sobre a geração de Jesus Cristo. Se você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, abrir lá no Evangelho de Mateus, você vai observar uma particularidade que tem nele, que logo no primeiro capítulo, ele vai trazer a genealogia de Jesus. Ele vai trazer para o leitor a árvore genealógica de Cristo, né? Quais foram os seus antecessores? Quais foram as pessoas que vieram antes dele, né? E muitas das vezes nós, como leitores, eu vou admitir, a gente às vezes pula essa etapa, né? A gente não se interessa tanto por quem foi aquele que gerou aquele, que foi pai desse, né? Mas para nós, talvez como um leitor comum, não seja interessante a gente se apegar a esses fatos, mas devemos entender o contexto da redação do texto, que é a apresentação do Evangelho de Mateus com uma perspectiva judaica para mostrar que Jesus de fato é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. E isso, para um judeu da época, e talvez até nos dias de hoje, é muito importante essa questão da genealogia, né? Para nós, a gente se lembra só até o nosso bisavô, né? Muitas das vezes, não, meu bisavô foi fulano e tal. Mas para trás a gente geralmente não procura saber tanto dos nossos laços familiares. Mas para o povo judeu em especial, eles são muito ligados a essa questão da árvore genealógica dele, do seu traço, né? de família. E o que a gente vai começar a falar sobre essa questão do livro de Mateus. Mateus, ele era um coletor de impostos, né? Ele cobrava as pessoas e passava em algumas ruas e em algum local que lá as pessoas entregavam os seus impostos, né? E como nós sabemos, né, historicamente falando, os coletores de impostos não eram bem vistos perante a sociedade. E Cristo, ele lá na passagem no livro de Marcos, lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, se eu não estiver enganado, vou abrir aqui rapidinho. Na verdade, capítulo 2, versículo 13 e 14, vai apresentar Cristo chamando o atual, né, no caso, no momento que se chamava o coletor de impostos, Levi, para se achegar a ele e caminhar, né, e deixar suas coisas e caminhar e segui-lo. Né, lá em Marcos capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, 13 e 14. Em seguida, Jesus saiu outra vez à beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletava impostos. E disse, siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. E o interessante disso, meus irmãos, acho que a gente pode observar que, Marcos, mas a gente está falando sobre Mateus, então quem era Levi? E que confusão é essa que você está fazendo na minha cabeça? Levi era o nome, né, original de Mateus. Quando Mateus veio, né, para Cristo,
Cristo mudou o seu nome e começou a chamá-lo de Mateus. E o interessante é que a tradução do nome Mateus em hebraico significa dádiva de Deus. Então, esse nome, Mateus, foi o nome que ele recebeu após ser chamado ao apostolado por Jesus Cristo, quando ele decidiu seguir ao Senhor. E o interessante, meus irmãos, é que se nós formos ler o Evangelho completo de Mateus, a gente for ler o Evangelho de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, a gente vai observar que a maior parte desses homens que seguiram a Jesus, eles tiveram o seu nome mudado. Por exemplo, Pedro, ele não se chamava originalmente Pedro, ele se chamava Simão. E ele teve o seu nome mudado também. E para a gente entender um pouco mais sobre essa questão do livro de Mateus e a sua importância, qual é a mensagem e o propósito de Mateus como evangelho? O livro de Mateus, ele surge com o propósito de preservar um testemunho escrito, de testemunhas oculares acerca do ministério de Jesus. Ou seja, eles sentiram a necessidade de escrever e manter viva aquela visão que aqueles homens pessoalmente tiveram, aquelas experiências que pessoalmente aqueles homens e mulheres tiveram quando estavam com Jesus Cristo, quando ele estava na figura humana, homem aqui na Terra. O Evangelho de Mateus, ele enfatiza algumas verdades teológicas. Primeiro, Jesus, ele afirma que Jesus, o Messias, é o Messias. Ele afirma que ele mostra Jesus como um rei. Ele quer apresentar para aquele povo judeu, olha, esse homem que está aqui, que está fazendo milagres, que está curando, que está transformando a vida de algumas pessoas, ele é o rei, ele é o Messias prometido e aguardado pelo povo. O segundo ponto é que Jesus é o novo Abraão, o fundador de uma nova Israel espiritual, composto tanto por judeus quanto por gentios. Não havia mais essa separação. Como nós sabemos, os judeus eles não andavam com os gentios, eles não se misturavam. E terceiro ponto é que Jesus é o novo Moisés, ou seja, o libertador. Ele é o instrutor do povo de Deus. O outro ponto, que é o quarto ponto, é que Jesus é o Emanuel, ou seja, Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem que cumpre as promessas escritas no Antigo Testamento. E a contribuição principal do livro do Evangelho de Mateus é que ele é o primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus ele serve como um portão entre dois testamentos, né? Dentro do Novo Testamento e o Antigo Testamento. E certamente, dentre os 4 evangelhos, Mateus ele possui uma forte ligação com o Antigo Testamento. Ele mantém, né? No caso, Mateus ele nos deu todo o plano de Deus de Gênesis a Apocalipse. Ele vai demonstrar, né, toda a trajetória já de um plano descrito pelo próprio Senhor acerca da redenção humana. E o que é interessante é que no livro de Mateus, né, ele vai dizer aproximadamente 60 vezes a palavra cumpriu-se. E também para que se cumprisse o que fora dito. Ou seja, fazendo menção ao Antigo Testamento, as passagens que tinham predito que o Salvador viria para Israel, para salvar o seu povo. E também Mateus ele olhou para frente ao tratar não somente a vinda do Messias e seu ministério, mas ele também apresentou o seu plano futuro para a igreja e reino. E é muito interessante que a gente fazendo um esboço da divisão do capítulo, do livro, do Evangelho de Mateus, em primeiro ele vai apresentar no capítulo 1, do versículo 1, 2 até o 23, ele vai apresentar o nascimento, a infância, a genealogia, como nós já conversamos, que é a primeira parte, né? Ele vai apresentar as narrativas do nascimento de Jesus Cristo,
como foi que ele nasceu, como foi que as dificuldades que ele enfrentou, né? Ele vai mostrar que ele, após o seu nascimento, ele teve algumas dificuldades, mas depois a família se estabeleceu na cidade de Nazaré. Mais à frente, lá no capítulo 3, ele vai mostrar o início do ministério de Jesus Cristo, lá na Galileia, e vai apresentar para nós a figura de João Batista também, né? Vai mostrar o batismo de Jesus, lá no capítulo 3, do versículo 3 até o 17, mais ou menos. Vai falar sobre as tentações que o homem Cristo, o homem Senhor, passou e enfrentou aqui na Terra. Né? Lá no capítulo 4 vai mostrar que Satanás ele tentou contra a sua vida, né? E tentou tirar Cristo do propósito, que obviamente não aconteceu. Glória a Deus por isso, e por isso estamos aqui. E ele também vai fazer um resumo lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 7, até o 29. Vai fazer um resumo do ministério na Galileia, ou seja, ele vai falar sobre os momentos que Cristo estava passando pela Galileia. Lá no capítulo 5, ele vai falar sobre o primeiro discurso, que é o Sermão do Monte, que é o primeiro discurso que está apresentado na Bíblia, de Cristo falando. Vai falar sobre as bem-aventuranças, sobre o caráter de justiça do reino. Ou seja, o livro, o Evangelho de Mateus, ele é rico em informações para nós que somos leitores iniciantes. É muito interessante quando você começar a estudar a Bíblia, né? Muitas das vezes a gente quer estudar lá no livro de Gênesis. Não, vou começar pelo livro de Gênesis, mas às vezes começa e às vezes para, porque o livro de Gênesis ele é cheio de muitas analogias, muitos símbolos e muitas informações que para nós que somos leitores, muitas das vezes de primeira viagem, não temos uma leitura tão refinada de interpretação de texto. Muitas das vezes temos esse tipo de dificuldade e nós paramos e desistimos. Né? Quando a gente chega lá na parte do Jardim do Éden, a gente vai ler aquela parte, aí lê a parte de Noé, fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, vai falar sobre algumas coisas. E daqui a pouco chega a parte que ninguém quer ler, que é muito difícil realmente, a parte da genealogia. E aí a gente vai deixando, perde o interesse no estudo. Então, eu particularmente, eu recomendaria que você lesse os evangelhos. Porque lá nos evangelhos, eles vão falar diretamente da pessoa de Jesus. Vai falar da sua obra redentora, dos milagres que ele realizou, dos conselhos que ele dá para os seus apóstolos e para aquelas pessoas que estão ali a ouvi-lo. Né? Então, gente, esse é um resumo, né, de como o Evangelho de Mateus é importante. Né? Se depois vocês quiserem que a gente faça um resumo, trazendo uma visão mais de passo a passo, capítulo por capítulo, a gente pode depois estruturar um vídeo, né, no decorrer do tempo. A gente pode sentar e fazer um vídeo, olha, o capítulo 1 ele vai falar sobre isso, a gente fazer uma parte mais detalhada, mas por hoje é essa ideia, né? A gente trazer esse resumo, o propósito do livro, né? Qual é o benefício que esse livro traz, né? Ele vai mostrar um Cristo rei para nós. Ele vai mostrar um Cristo, ele quer apresentar para a gente um Cristo que reina, um Cristo que veio para cumprir, um Cristo que veio para reinar e tirar o seu povo e sarar suas feridas. Né? E eu espero que esse vídeo ele tenha alcançado a sua vida e que volte aqui. Se você gostou, comenta, dá um like aí, que é muito importante para a gente saber que está chegando para as pessoas e que está sendo um conteúdo bom e válido. Né? A gente pretende ficar mandando mais vídeos com frequência. Né? Eu acredito que a nossa frequência vai ser pelo menos um vídeo por semana, por enquanto, para a gente ir aprendendo, que a gente também tem uma agenda um pouco corrida, uma correria danada no trabalho, mas vamos se esforçar para a gente ajudar a pregar o Evangelho e espero que essa palavra, esses versículos, né? O versículo que eu li, essas informações, na verdade, elas falem a você e lhe incentive a querer aprender mais e entender como é cada evangelho e também conhecer mais da pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Tchau, tchau. Foi um prazer.